Você anda cansado, com falta de energia, desmotivado com o trabalho? Sabia que você pode estar com esgotamento profissional ou com a tão comentada síndrome de burnout? Quer saber mais? Então assista esse vídeo até o final, pois teremos um bate-papo muito interessante com o Dr. Luiz Fernando Ormen, que é médico do trabalho com mais de 30 anos de experiência. Vem com a gente! Olá, eu sou Rogério Telmo, seja bem-vindo ao canal SSMA em Pauta. E hoje eu recebo no bate-papo com o especialista o meu amigo Luiz Fernando Ormen, que é médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande, tem formação em Medicina do Trabalho pela Fundacentro, é especialista em ergonomia na França, tem curso de extensão em saúde mental no trabalho, é especialista em Medicina do Trabalho pela ANANT, Associação Nacional de Medicina do Trabalho, é especialista em perícia médica pela Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, é pesquisador independente da Clínica de Lavoro da Universidade de Milano, na Itália, tem experiência de mais de 30 anos em saúde ocupacional, atuando tanto na área pública, onde já foi secretário da Saúde no Rio Grande do Sul, e na área privada, assessorando empresas de grande porte, tais como a Yara Brasil Fertilizantes, a Itaipu Nacional, a Volkswagen no Brasil, a Galvão Engenharia, a Nestlé Garoto Chocolates e dezenas de outras empresas. Também atua como consultor médico na Confederação Nacional da Indústria, consultor da revista Proteção, é palestrante da Proteção Eventos, consultor médico da Clínica de Lavoro da Universidade de Milano, na Itália. Também atua como professor convidado de Medicina do Trabalho, Ergonomia e Saúde Mental na Universidade Federal do Rio Grande, na Universidade Católica de Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas, na Universidade de Caxias do Sul, Faculdade Federal de Ciências Médicas da Saúde, Faculdade São Camilo, Fundação Universidade Regional de Blumenau, Faculdade Inspirar e Universidade de Proteção. Também é autor de artigos científicos, publicações e obras técnicas sobre temas de medicina do trabalho, ergonomia e saúde mental. E está pós-graduando em pesquisa ocupacional pelo Centro Brasileiro de Psiquiatria. Seja muito bem-vindo, Ormen, ao canal SSMA em Pauta. Boa tarde, Rogério. Muito obrigado pelo convite. E eu estou aqui à tua disposição para poder passar um pouco da nossa experiência aí para os teus assinantes do canal. Legal. O canal SSMA em Pauta, então, ele foi criado com o objetivo de a gente abordar temas, né, sobre segurança, saúde, qualidade de vida e meio ambiente, né? E o adoecimento mental é um tema de saúde que é extremamente importante na nossa atualidade, né? Então merece uma atenção especial. Ainda mais hoje que a gente está vivendo aí num mundo globalizado, né? Um mundo VUCA, como a gente fala aí no mundo corporativo, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? As pessoas vivem envolvidas, né, no trabalho, em média, com mais de 8 horas por dia, né, num ritmo acelerado, né, as exigências de mercado cada vez maiores, né, o profissional ele tem que ter MBA, ele tem que falar 2 ou 3 línguas, né, então existe uma pressão cada vez maior por resultados, grupos de WhatsApp de trabalho, né, ou seja, um mundo onde as pessoas estão extremamente exigidas para atingir cada vez melhores resultados, né, isso é fato, né. E recentemente ainda a gente passou ainda por uma pandemia de Covid, né? O que complicou ainda mais as nossas vidas, né? Que resultou aí em isolamento social, né? Perdas de pessoas próximas, né? De entes queridos, né? Aumento de desemprego, aumento de dificuldades financeiras, né? Entre outros tantos gatilhos para transtorno de saúde mental. Né, o que deixou mais em evidência ainda esse tema nas empresas, né, que é a síndrome de burnout. Né? Mas nem todo mundo que trabalha e está desmotivado, cansado, estressado, está com burnout, correto? Eu te pergunto porque você pintou aí o cenário, vamos dizer, ideal para burnout, mas depende do quê? Depende da labilidade, né, individual de cada um, ou seja, da possibilidade que alguns adoeçam com o mesmo estímulo que outros não adoecem. Perfeito o teu raciocínio aí.
Essa é uma dúvida que a gente tem muito nas empresas, né? Ainda mais as empresas agora, né, depois que burnout, a síndrome de burnout se tornou, né, considerada uma doença ocupacional no início de 2022, né? Existe essa série de dúvidas. Por isso que eu te pergunto, Armin, o que é a síndrome de burnout? E quais as suas causas, né? Perfeito. Rogério, a síndrome de burnout é a síndrome do esgotamento físico e mental. Né? Burnout teria esse significado. Né? E, na realidade, esse esgotamento é ligado ao trabalho, segundo a Organização Mundial de Saúde, como tu bem relatasses, desde janeiro de 2022, esse ano que nós estamos, ela foi associada ao trabalho, mas associada desde que se comprove o nexo técnico entre o trabalho e a doença. Então, é um síndrome de estresse crônico, tá? Derivado do trabalho, não necessariamente do excesso de trabalho, mas quando ligado ao trabalho, é ligado a mau gerenciamento do trabalho. Isso aqui é importante. Né? Não necessariamente o burnout é ligado a um excedente, a um excesso de trabalho que supere a capacidade operacional do trabalhador. Mas sim, muitas vezes isso é verdade, não existe excesso, mas existe má gestão do trabalho. Né? Existe um trabalho pouco ou mal gerenciado ou não adaptável ao trabalhador, considerando que todos nós somos diferentes entre nós, cada um de nós tem as suas aptidões e as suas limitações, né? Até os PCDs, né, que nós hoje colocamos nas empresas por conta da lei da inclusão social, eles têm aptidões maiores do que a nossa, né? Embora tenham limitações que são garantidas pela lei. Então, o burnout é isso, né? Ou seja, é uma síndrome de estresse crônico em que pode ter uma série de manifestações clínicas, mas que algumas delas sempre estão presentes para caracterizar o diagnóstico. A gente chama isso de manifestação patognomônica. Patognomônica é aquela manifestação que está sempre presente para caracterizar a síndrome. Né? Então, aí, por exemplo, o desencanto, o negativismo com o trabalho, né? Isso é muito importante, a fadiga física e mental, e principalmente, é claro, né, a queda abrupta da produtividade individual. Essas três características estão sempre presentes na síndrome de burnout. Por isso que elas são chamadas de patognomônicas. Por quê? Existem muitas outras, ansiedade, depressão, que são muito frequentes na síndrome de burnout, mas não necessariamente elas têm que existir para que se caracterize a síndrome de burnout. E aí vem a questão importante que nós vamos tratar depois, né? Que é a questão do nexo técnico. É importante que se caracterize ou descaracterize. Quando tu fizer essa colocação, achei muito interessante que todos às vezes são submetidos às mesmas tensões do trabalho, ao mercado competitivo, às necessidades crescentes de formação, cada vez formações mais continuadas, né, que o mercado exige. Mas nem todos adoecem. Né? E por que nem todos adoecem? Porque, na realidade, qualquer sofrimento mental, e o burnout é uma forma de sofrimento mental, ele é baseado numa equação. E essa equação é muito simples. É sofrimento mental igual a alterações hereditárias, ou predisposição hereditária, mais traumas intrauterinos, mais conflitos na primeira infância, que é o período de formação da personalidade dos 0 aos 7 anos, período do qual a gente se lembra de muito pouca coisa, mas em que é formada toda a nossa personalidade. E a quarta fração é o conflito atual. Né? E o conflito atual ainda se desdobra no conflito laboral e o conflito extralaboral. Portanto, nós temos uma equação, e essa equação pode fazer com que uma das 4 frações dessa equação tenha um peso maior. Né? Por exemplo, uma forte hereditariedade, um trauma importante na formação da personalidade, possa suplantar o conflito atual. Por outro lado, às vezes o conflito atual é realmente a causa mais importante do burnout, como de qualquer outro sofrimento mental. Então, cabe a nós, os técnicos em saúde, justamente ponderar isso aí. Né? Quer dizer, o que cada fração dessa tem o seu compromisso de importância na geração da síndrome, para justificar o fato de que pessoas submetidas ao mesmo nível de estímulo, algumas adoecem e outras não. Né? Então, essa consideração que você fez é
ela é fundamental na gênese da síndrome, assim como de qualquer outro sofrimento mental, porque ela caracteriza as diferenças entre as pessoas. E dessas diferenças é que, vamos dizer, vêm os quadros clínicos, né, de sofrimento mental que nos apavoram tanto no Brasil e que levam tantas pessoas, né, já é a terceira causa de afastamento em benefício previdenciário, o CIDF, né, que são os CIDs de sofrimento mental, já representam a terceira causa de afastamento do trabalho no Brasil, só perdendo para as doenças neoplásicas, né, os tumores, e para as doenças cardiovasculares, né, que são as duas que ainda têm códigos internacional de doença mais frequentes do que o CID-F do sofrimento mental. Então, essa é a situação que nós temos no Brasil. É uma situação dramática sob o ponto de vista epidemiológico, né? Os quadros de sofrimento mental, incluídos nele o burnout, são hoje uma verdadeira epidemia, entre aspas, no Brasil, porque compromete grande parte da população. Hoje, veja bem, nós temos aí 100 milhões de habitantes, em números redondos, que caracterizam a população economicamente ativa do Brasil, né? O PEA. Né? Os outros 115 milhões, agora vamos comprovar pelo censo, né, que está sendo feito quanto é exatamente, os outros 115 milhões são pessoas idosas, são crianças, são pessoas portadoras de deficiência, que são 10% da população brasileira, algumas deficiências compatíveis com o trabalho pela lei de inclusão social, outras incompatíveis. Né? Então, das 100 milhões de pessoas, nós temos quase 30 milhões de pessoas com algum sinal compatível com burnout. Veja que coisa impressionante isso. Né? Então, a gente tem uma verdadeira população que é superior à maioria dos países sul-americanos, né? Com exceção da Argentina, talvez, e que tem algum sinal que seja compatível com o sofrimento mental do burnout. Então, é um problema de saúde pública, né? Sem dúvida é um problema de saúde pública. E nós temos no Brasil condições que não são equivalentes aos dos países que habitualmente têm sofrimento mental muito forte, como, por exemplo, os países escandinavos, né? Em que existe uma grande incidência, inclusive, de suicídio, porque lá o dia, que eles chamam de dia, né? Começa no inverno às 10h30 da manhã e o sol se põe às 2 horas da tarde. A última palestra que eu fiz antes da pandemia, em 2019, foi na Dinamarca, na Academia de Ciências, e eu fiquei muito impressionado, que eu como não tenho tempo para tirar férias, eu quando vou a um evento, eu fico um número de dias um pouco além do evento para poder passear um pouco. E eu fiquei 5 dias em Copenhague. E muito interessante, eu já estava ficando deprimido, porque você sai do almoço com o sol se pondo, né? Nós não estamos acostumados com isso. Né? 1h30, 2 horas da tarde, o sol se põe no inverno. E além de um frio de 15 graus negativos. Então, isso tudo deprime muito as pessoas. Né? O dia é muito curto no inverno da Escandinávia. Por outro lado, o Japão, que também tem altos índices de sofrimento mental, é um país cuja cultura cobra muito eficiência. Né? O japonês não tolera, ele tem uma cultura de intolerância ao fracasso, né? E isso é muito ruim. Veja bem que no idioma japonês tem até uma palavra que significa isso, né? O suicídio pelo fracasso, que é o harakiri, né? Que tem esse significado que a gente viu muito aí nos filmes da Segunda Guerra, né? Os comandantes japoneses derrotados na Segunda Guerra praticavam o harakiri, que é justamente o suicídio pelo fracasso. Né? Nós não temos isso. Nós temos uma cultura de extrema resiliência, né, diante das dificuldades, e temos sol aí, né? O Nordeste propaga que tem sol 300 dias por ano, até um pouco mais do que a gente gostaria, né? Porque tem necessidade muitas vezes de chuva. Então nós não temos nada disso, né, que os outros países têm, né, para gerar uma incidência tão grande de problemas mentais. Mas nós temos quadros de sofrimento mental. E esses números, eles refletem uma teoria que eu tenho de que a gente, dentro dos nossos relacionamentos, tanto pessoais, profissionais, familiares, é bem possível que hoje a gente conheça alguém que esteja passando por algum transtorno, né, ou doença mental, ou já passou, ou até mesmo nós mesmos, né, podemos estar passando, né, e trazendo para dentro das empresas, o que eu tenho escutado de muitos líderes é que eles não sabem como identificar, né, se alguém da equipe ou o colega está passando por algum problema,
e como que ele pode ajudar, né? Então, é uma pergunta que eu te faço, se é possível um leigo identificar sinais, né, que podem indicar a síndrome de burnout nas empresas com o conhecimento que tu tem aí, Ormen? Claro, claro, Rogério. Acho que até é um dever nosso, né? Treinar as pessoas que não são técnicos em saúde a reconhecer precocemente, porque tem algumas consequências irreversíveis da síndrome de burnout. Uma delas é o suicídio, por exemplo, né? Isso não tem mais reversão. Então, nós precisamos sim treinar as pessoas. E veja que coisa interessante. Nessa correria louca que você citou no início, que se tornou a nossa vida, nós, por vezes, não temos tempo para ir consultar um especialista, não temos tempo sequer para ir ao médico do trabalho da empresa, não temos tempo para nos queixarmos nem para os familiares que às vezes não se encontram em casa, um saiu para o trabalho, o outro voltou, foi para a faculdade, outro está fazendo um pós-graduação para melhorar a performance dele no trabalho, enfim, as pessoas não se encontram. E aí, quem é o nosso confessor de cabeceira? O colega de trabalho, né? E aquele cara que está do nosso lado na bancada, aquele cara que está do nosso lado no nosso computador, né? Esse cara se torna o nosso confessor, né? E esse é que deve estar treinado a detectar esses casos, né? Para prevenir, para que ele não chegue até casos mais graves. Eu sempre digo que quando um dano irreversível se faz na vida de alguém, está aí o exemplo do suicídio, são 35 por dia no Brasil, o que quer dizer 13 mil por ano, veja bem, é um número absurdamente grande, e muitos deles, a gente calcula entre 10% a 15% tenham associado outros sinais e sintomas da síndrome de burnout. Quando a gente não detecta um caso desse entre nós, é porque alguém falhou no reconhecimento. Tá? E essa falha não é a responsabilidade de quem falhou, ele pode não ter sido treinado para isso. Tá? Então, muito importante, dentro da oscilação de humor que é típico de um burnout, ao fundo do poço da depressão, até uma fase maníaca mais alegre, né? E oscilando entre tipos diferentes de humores, mas em todos os casos presente um extremo desencanto, um desestímulo, uma desesperança pelo trabalho. Esse é o termo, né, que a gente pode usar no burnout. Ou seja, alguém totalmente desanimado com a vida profissional que tem, que às vezes não é ruim, é até boa, né? E esse é um outro problema. Veja bem como a coisa é complexa. A Sociedade Brasileira de Psiquiatria nos ensina hoje que quando a gente toma uma atitude de, vamos dizer, total, não dá bola para as questões que nos são expostas, né? Ou seja, não dá atenção, não tem nenhuma empatia com aquela pessoa que nos chega contando algum sofrimento mental. Isso pode ter consequências tão graves quanto a pessoa antecipar planos de dar fim à sua vida. Então, olha a responsabilidade que hoje um gestor, um trabalhador comum tem diante de um relato de uma desesperança, de um desencanto pela vida que o trabalhador tenha. Da nossa atitude pode ser a consequência de um desfecho fatal para esse caso, ou quando é o contrário, quando a nossa atitude é empática, de solidariedade, né, de acolhimento, ele pode rever os seus planos, né, e tentar buscar auxílio profissional. Então é muito importante esse treinamento, a detecção desses quadros de desencanto, de desesperança, e o que a tradução de burnout, a vela que se apaga, né? Ou seja, aquela extinção da chama, né, que antes tinha nesta pessoa. E essa é um treinamento muito importante de se fazer dos gestores. A gente tem feito muito isso nas empresas e os resultados são muito bons no sentido da detecção precoce, que é o que a gente quer, né? Detecção precoce desses quadros e tentar encaminhá-los para tratamento, que é aquilo que primeiro tem que se fazer, né? Seja o tratamento medicamentoso, a gente sabe hoje que o componente depressivo do burnout ele tem que ser prontamente atacado à custa de medicamentos antidepressivos, não tem como fugir porque o distúrbio é bioquímico, né? São problemas na secreção de dopamina e serotonina que nós temos que interferir, e é claro, o grande tratamento que é o autoconhecimento, ou seja, a psicoterapia de apoio. Quando o indivíduo passar a conhecer suas limitações,
através da psicoterapia, ele vai entender que ele é um indivíduo nem pior nem melhor do que ninguém, mas diferente. Né? Isso é que é importante. Quando alguém chega contando que tem uma limitação, certamente essa limitação não existe no colega, mas o colega tem limitações que nós não temos. Então, hoje a gente sabe que nem os gêmeos univitelinos, que têm o mesmo DNA, né? A mesma sequência do ácido desoxirribonucleico, que é o ácido da vida, eles não são iguais entre si, porque o ambiente os diferenciou. Então, nós temos que trabalhar em cima disso, né? Tirar o pessimismo, o negativismo do trabalho. Você sabe que recentemente eu tive um caso de burnout muito estressante. Por quê? O burnout pode ir desde pequenos sintomas de rejeição ao trabalho até o indivíduo não conseguir mais ir ao trabalho. Tá? Existe uma graduação, né, enorme de estágios do burnout. E eu tive, infelizmente, contato recentemente com uma paciente, uma jovem paciente, que teve o estágio máximo do burnout. O estágio máximo é que ela não conseguia entrar no trabalho. Ela trabalhava de segunda a sexta. Sexta ela saía eufórica do trabalho, porque tinha um final de semana. Sábado ela fazia o supermercado, andava de bicicleta, ia à praia. Né? Domingo ela já começava a reduzir. E no domingo à noite acontecia uma coisa que alguns livros de psiquiatria já descrevem. Né? É algo que se chama Síndrome do Fantástico. Quando ela escutava a musiquinha característica do Fantástico, programa lá pelas 8 da noite, né? Comum aí, popular no Brasil, ela começava a chorar até o dia seguinte, porque era o prenúncio de que ela tinha que entrar naquilo que ela considerava um inferno, que era a empresa. Né? E aí você vai para as causas disso. Né? Algumas você relatou muito bem, né? Ou seja, nós entramos num mundo extremamente competitivo, né? Um mundo em que exige coisas inimagináveis, né, das pessoas. Exige uma formação praticamente interminável. Quem é que hoje pode se considerar apto ao atual nível de exigência do trabalho? Ninguém. Né? Nós estamos o dia inteiro e estamos aí, né? Eu já fiz 5 ou 6 pós-graduações e pretendo fazer mais 3 ou 4 para tentar acompanhar a ciência nessa velocidade interminável. O mundo inteiro está estudando formas de atender a essa necessidade de um modelo de saúde mental que é adequado ao cérebro do século XXI. Porque, veja bem, Rogério, uma coisa interessante, você falou isso na introdução, o século cronológico tem 100 anos, mas o século tecnológico não tem 10 anos. Ora, isso quer dizer que a cada 10 anos você tem que praticamente esculpir um novo profissional, porque ele está totalmente obsoleto, defasado. Tá? Então, o modelo de atenção à saúde mental que nós usamos hoje, ele é totalmente defasado, inepto, e o mundo inteiro está tentando acompanhar esse estudo. Centros mundiais de estudo, eu sou afiliado a um deles, que é a Clínica de Lavoro da Universidade de Milão, na Itália. Nós temos feito estudos bastante acentuados no sentido de montar um modelo de atenção à saúde mental que contemple aquilo que o cérebro do século XXI, que só tem 22 anos, mas já se passaram 2 séculos tecnológicos desde que terminou o século XX. Tá? Então, isso é muito importante a gente pensar. Sim. E um ponto que tu tocou é importantíssimo, né, que é a questão do conhecimento, né, de trazer o conhecimento para as pessoas, seja treinar os líderes, né, capacitar as pessoas. A gente falou, né, a gente vai falar em Setembro Amarelo, né, então, né, onde tem, né, um mês dedicado, né, ao suicídio, e esse assunto ele tem que ser divulgado. Porém, eu acho que e aí eu vou te trazer uma questão muito importante para mim sobre esse tema, que é o preconceito, né? Existe ainda, né, um preconceito grande por boa parte das pessoas de aceitarem, né, de se auto, né, aceitar, né, como possível doente, né? Porque é uma doença, né? A gente está falando das pessoas que estão à nossa volta de aceitarem isso, né? Eu sou de uma geração aí antiga, né, de que, né, eu já falei isso em outros momentos, de que quem ia psicólogo era louco e quem, né, buscava um psiquiatra, então, né, era algo para se internar, né, como a gente falava na época, né? Sim. Então,
Então, existe ainda isso, né, que eu vejo, né, no nosso dia a dia. E como é que tu vê essa realidade ainda nas empresas, né? Mesmo as empresas investindo, né, em tratamentos, né, campanhas de prevenção, ainda é uma realidade o preconceito dentro das empresas? Infelizmente sim, Rogério, porque como você bem falou, o preconceito é cultural, né? Você sabe que cultura não se remove por um canetaço, né? Um decreto, né? Cultura é algo que vai se passando de geração em geração. Você sabe que por muitos anos a doença mental, ou o que hoje se chama de sofrimento mental, justamente para desqualificar a questão do preconceito com a doença, os quadros de sofrimento mental, basicamente os mais graves, como suicídio, por exemplo, foram varridos para baixo do tapete da sociedade, né? Por vários motivos, né? Alguns motivos até econômicos, né? A pessoa que pratica o suicídio, ela não tem direito a seguros, por exemplo, entre eles o seguro de vida. A pessoa que pratica o suicídio, ela representava, e ainda representa com esse resquício cultural, uma vergonha para sua família. Imagina o cônjuge, né? Por que o indivíduo tirou a própria vida, ele não era feliz na família? Tá? A pessoa que pratica o suicídio não tem direito, por exemplo, em algumas religiões, a minha família é católica, por exemplo, não tem direito a homenagens fúnebres, né? Não tem direito à missa de corpo presente, à missa de sétimo dia. Por quê? Somente Deus pode tirar a vida e não a pessoa. Então, veja bem, são tantos os preconceitos contra o suicídio que a sociedade é preconceituosa. Né? Isso, felizmente, está mudando. À custa dos gestores novos, por exemplo, como você, que levanta esse assunto para a gente tratar com grande parte aí dos seus assinantes. Mas, evidentemente, os mais novos, eles vão vencendo esse preconceito, introduzindo nas empresas esse conceito de que é uma doença como qualquer outra, né, que precisa tratamento. E é uma doença tão preocupante que pode incapacitar mais do que a maioria das doenças incapacitam ao trabalho. E que nós precisamos, aí, contrariamente ao que se falava antigamente, falar muito no assunto, falar muito nesse assunto. Porque aquele negócio que se dizia antigamente, não se deve falar porque desperta, isso é completamente errado. Tá? Nós devemos falar muito. Ao contrário, a gente sabe que quanto mais a gente falar, o potencial suicida ou o indivíduo que sofre de síndrome de burnout vai querer informações sobre o quadro, porque ele vai se encontrar naqueles quadros clínicos descritos por nós, e baseado nisso, e sabendo das consequências graves que poderão vir e que por vezes ele não controla, ele vai buscar assistência. Então, tem que falar sim, tem que buscar sim, trazer a informação para dentro da empresa. Eu que tenho aí mais de 30 anos de mercado de medicina do trabalho, já tenho quase uma geração de medicina do trabalho, eu tenho visto que essa situação tem mudado para melhor, porque as empresas têm se, as pessoas, os técnicos, têm se preocupado. E muito importante, Rogério, uma coisa que você falou, a burnout é uma síndrome social, portanto, ela não é apanágio da área médica. Ela é uma síndrome social, ela tem que ser tratada pela sociedade. Qualquer abordagem exclusivamente médica do burnout é fadada ao insucesso. Né? Porque justamente nós precisamos ter uma abordagem da sociedade. E a sociedade implica nos líderes, nos gestores, né? Nos profissionais de segurança, nos profissionais de assistência social. Eu acredito muito nos profissionais de assistência social, porque esses vão lá na casa da pessoa ver. Ainda hoje de manhã tive uma reunião com uma assistente social que foi avaliar uma pessoa com burnout em casa, não conseguia sair de casa. Eles nos ajudam muito, porque nós, na nossa loucura do dia a dia, não temos tempo para ir na casa de todo mundo. Então, o assistente social vai, verifica, quantifica o risco, né? Nos informa o que é preciso fazer. Né? Então, é muito interessante a ação multidisciplinar, né? sobre as questões ligadas ao burnout. E nós precisamos, sim, utilizar todo o recurso disponível, porque a situação é, sim, muito grave. Né? A gente tem aí uma população de pessoas que sofrem, né, diariamente em função desses quadros de sofrimento mental. E, infelizmente, o preconceito ainda existe.
ainda se encontra gente que diz isso que a gente dizia lá atrás, né? Psicólogo é para louco, né? Psiquiatra é para o cara mais louco ainda. Psicólogo é para psiquiatra é o cara mais louco. Então, existe isso, né? Quando não, na realidade, todos nós deveríamos, né? Bom, o maior exemplo disso é o que o psicólogo faz psicoterapia com outro psicólogo. O psiquiatra faz psicoterapia com outro psiquiatra, porque eles, diante do acúmulo de preocupações que são despejadas sobre eles, precisam, né, fazer esse tipo de tratamento. Então, todos nós deveríamos ter, eu sei que tem dificuldades de tempo, de disponibilidade, imagina numa grande cidade, problemas de trânsito, hoje tem a forma online de se fazer terapia, já está aprovada pelo Conselho Nacional de Psicologia e de Psiquiatria, porque é das especialidades que, como não tem um exame físico propriamente dito, a tela pode usar, nada substitui o olho no olho, é claro, né? A gente sabe, mas a tela do computador pode sim nos ajudar bastante na psicoterapia online. As empresas estão utilizando muito hoje as ferramentas de apoio remoto, né, para as pessoas que estão sofrendo muito e que têm riscos de autoagressão, enfim, isso tem nos ajudado bastante. O preconceito existe, talvez não vá terminar nos próximos anos ainda, mas ele está diminuindo bastante. Isso é uma esperança, né, para a sociedade, que a gente possa ter um quadro mental no Brasil e no mundo, né, melhor nos anos que vem pela frente aí, Rogério. E o que a gente tem visto agora também no movimento das empresas, né, quando a síndrome de burnout se tornou, né, uma doença ocupacional, agora no início de janeiro de 2022, eu tenho percebido dois movimentos interessantes e até um pouco contraditórios algumas vezes, né? Algumas empresas têm buscado investir em programas de qualidade de vida, né? Como tu falou, né? Plataformas de atendimento psicológico, né? Mindfulness, alimentação saudável, prática de atividades físicas, né? Esportivas, né? Que é um movimento importante quando a gente fala em prevenção de saúde do colaborador, né? Perfeito. Porém, em contrapartida, a gente tem visto também um segundo movimento, né, de empresas profissionais que não reconhecem os afastamentos com nexo com o trabalho. Ou seja, né, os afastamentos são classificados por transtornos mentais ligados a outros problemas pessoais. E eu imagino aí, falando como leigo, né, Ormen, tu sabe que eu sou engenheiro, que a análise não deve ser tão simples como qualquer outro tipo de doença ocupacional, né? Por isso eu gostaria que tu explicasse isso. Como que a gente consegue comprovar o nexo com o trabalho no caso de uma síndrome de burnout? Muito boa pergunta, Rogério. Na realidade, o nexo, como o nome está dizendo, o nexo é técnico. Tá? E sendo técnico, nós devemos comprovar ligações técnicas do trabalho com a síndrome ou com qualquer outro quadro de sofrimento mental. Baseado, em primeiro lugar, isso é fundamental, na anamnese do paciente, né? Porque na anamnese nós vamos observar sinais de hereditariedade, né? Porque nós vamos saber se os quadros de sofrimento mental se repetem na família, se tem sinais de quadros que tenham predisposição hereditária, como é o caso da esquizofrenia, por exemplo, se tem sinais de antecedentes de tratamento ou de uso de drogas psicoativas, né? Hoje, infelizmente, as drogas psicoativas não são só as drogas legais, mas existem também as drogas ilegais que têm psicoatividade, né? Então aí os programas de análise toxicológica que as empresas estão implantando, né, para ver se consegue conter os incidentes do trabalho que são derivados do uso de drogas psicoativas, né, ilegais, né, como a caso dos derivados da cannabis, sobre o qual tem um grande debate da vantagem e desvantagem, mas não há nenhum debate quanto aos malefícios dos derivados da cocaína, entre eles o mais terrível de todos, que é o crack, né, que chega ao cérebro em milissegundos, né, causando a dependência quase que imediata. Então, a anamnese, o estudo do paciente tem a sua importância. É importante que cada um tenha um prontuário o mais rico possível, né? Hoje, inclusive, a questão de 10 ou 15 dias, o Conselho Federal de Medicina reconhecendo a importância do prontuário médico, veja bem, e as debilidades que o prontuário médico tem nas empresas, instituíram ou classificaram como erro médico por negligência o preenchimento incompleto do prontuário médico. Olha que coisa importante, tá?
porque, na realidade, alguns prontuários médicos, eu posso falar porque, na realidade, eu estou falando da minha categoria, alguns prontuários médicos são vergonhosos, eles não têm nada. Tá? E não será feito nada quanto a isso. Agora, não. Tem uma determinação legal, uma portaria do Conselho Federal de Medicina, em que o médico pode ser processado por negligência médica se ele não escrever um prontuário médico. Por que isso? Justamente uma das formas de reconhecer o nexo é um prontuário médico bem preenchido. Tá? É claro que depois disso vem questões muito importantes, como, por exemplo, análise ambiental, tá? Ambiente de trabalho, como a empresa gerencia conflitos interpessoais e intersetoriais, tá? Qual o treinamento que é dado para os gestores. Eu recentemente, Rogério, fiz um trabalho numa rede de supermercados muito grande aqui do Rio Grande do Sul, e eles têm 10 lojas de supermercados. Em 9, o clima organizacional era ótimo, as pessoas se relacionavam bem e o índice por afastamento, por CDF, era baixíssimo. Na 10ª loja, o índice era exatamente o contrário, era 3 vezes o das outras 9 e as pessoas tinham um clima organizacional pesadíssimo. Sabem por quê? O gestor dizia coisas incríveis para as pessoas. Uma delas é assim: olha aqui, ó, quem é pago para pensar aqui sou eu, vocês são pagos para trabalhar. Ele dizia isso para o trabalhador. Então, eu estou dizendo isso para vocês deduzirem quem era esse gestor. O gestor era nada contra idosos, porque eu sou um deles, mas o gestor era um idoso que tinha parado no tempo. Né? Ele não tinha progredido, não tinha feito curso de relações humanas, que foi a primeira recomendação que eu fiz para o CEO da rede. Né? Você manda te dar um período sabático para esse gestor e vamos colocá-lo aí num curso de relações humanas. Durante 8 meses ele fez, né? Melhorou muito. Né? Claro que tem coisas que levam algum tempo, são culturais, enfim, mas vê como isso é importante. Nós precisamos dimensionar qual o conflito ambiental em que o indivíduo é colocado, porque esse pode ser o gatilho que faz com que pessoas adoeçam e, na falta do gatilho, pessoas não adoeçam, embora com a mesma predisposição. Isso é importante. Né? Então, precisamos conhecer bem o ambiente de trabalho, precisamos até pesquisa. Eu sou um adepto da pesquisa de clima organizacional, sou consultor médico de várias pesquisas de clima organizacional feitas nas empresas. Isso nós podemos comprovar que, veja bem o seguinte, se nós temos 200 colaboradores e nós temos burnout em 1 ou 2, bom, isso pode ser predisposição pessoal, hereditária, quadros de conflitos, por exemplo, familiares, não laborais, mas se nós temos 200 colaboradores e 40, né, olha, isso, claro que é aquele negócio do estatisticamente importante, né, essa correlação, e aí nós temos que buscar uma causa laboral para qualificar ou não o nexo técnico com o trabalho. Então, na realidade, não há uma fórmula milagrosa para a gente caracterizar o nexo técnico. A lei diz que o nexo técnico administrativo ele é determinado pelo perito médico da Previdência Social, isso diz na lei. Tá? E o nexo técnico judicial é determinado pelo magistrado do trabalho. Tá? É o que está na legislação. Mas nós, enquanto empresa, nós precisamos realmente determinar tecnicamente. Por quê? Não é só o problema desta pessoa que adoeceu em função de um provável conflito laboral. Não. São as outras que poderão adoecer. E que só não adoeceram ainda porque têm limiares mais altos. Tá? Ou seja, custam mais a adoecer. Mas se nós deixarmos os fatores adoecedores, né, como a gente chama em psiquiatria, agirem sobre o quadro mental dessa pessoa, um dia ela vai adoecer. Então, é muito importante com o saneamento ambiental. Hoje, em medicina do trabalho, eu tenho até um workshop sobre isso na proteção, que diz o seguinte: construindo ambientes saudáveis de trabalho. Né? Isso é importante. Nós precisamos todos construir ambientes saudáveis de trabalho. Ambientes que tenham competitividade, sim. Né? Ora, o mundo moderno não nos permite que nós não tenhamos competitividade. A gente precisa da competitividade. Entretanto, veja bem, ó, a organização é responsável por colocar limites éticos nessa competitividade. Porque se essa competitividade for
totalmente desprovida de ética, aí nós não temos competitividade. Nós temos um pisoteando o outro. Né? E isso não é ético. Né? Então, nós precisamos ter ambientes saudáveis de trabalho, onde a ambição seja um dos valores, onde a competitividade seja outro, mas tudo regulado pela ética. Né? Isso é muito importante. Então, eu te diria isso, é uma resposta complexa, eu sei, mas não é um fator só que vai caracterizar o nexo ou não com o trabalho, Rogério. Muito bom, muito bom. A gente sabe que cada organização tem a sua cultura, o seu modelo de gestão, né, suas estratégias de negócio. Muitas estão fazendo investimentos em práticas preventivas, que a gente comentou aqui, né? Porém, existem muitas dúvidas se essas medidas são ou vão ser eficazes ao longo do tempo, né? Por isso, Armin, eu queria que tu dividisse com a gente, né, quanto ao atual nível de conhecimento técnico, médico, científico, né? Tu que é um estudioso existente sobre a síndrome de burnout. O que as empresas podem adotar como ações eficazes para a prevenção de burnout entre seus colaboradores? Existe algo atual? Perfeito, Rogério. Existe sim. A gente divide ou classifica didaticamente, na mania do professor, né, que tudo pensa em didática, né, a gente classifica didaticamente as formas de prevenção do burnout em 3 níveis, que se chama prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. A prevenção primária, ela é focada no ambiente, né? Ela tem o foco no ambiente. Ou seja, o que eu falava antes, rivalidades desnecessárias, evitar cobranças de metas inatingíveis, tá? Ou seja, evitar um ambiente de quase de antropofagia, né? Que é vamos dizer, um ambiente tóxico, né? Hoje se usa muito esse termo, ambiente tóxico, aquele ambiente nocivo, onde você coloca a competitividade acima de qualquer valor ético, evitar esse tipo de coisa, criar condições adequadas em que o trabalho seja feito com responsabilidade, sim, mas não com uma cobrança exagerada e principalmente a cobrança de metas inatingíveis. Eu já atendi colaboradores que dizem o seguinte, olha, nem que eu trabalhasse 24 horas por dia, eu poderia satisfazer o que a minha gestão pede. Muito importante que a gente tem ritmos e velocidades de trabalho diferentes, né? Então a gente precisa respeitar as pessoas de acordo com o seu próprio nível. Então, a prevenção primária é isso, o foco é no ambiente. A prevenção secundária, o foco é no trabalhador, no cidadão e na cidadã. Como? Aí sim, estimulando as pessoas a terem hábitos de vida saudáveis, aí entra o que você falou, alimentação adequada, alimentação variada, questões ligadas à atividade física regular. Uma questão muito importante que a gente não falou até agora, mas não gostaria de deixar fora, questões ligadas à espiritualidade, muito importante. Veja que eu não estou falando em religiosidade, é outra coisa. Tá? Mas espiritualidade é aquele fator que nos leva a crer que existe algo mais do que a simples matéria. Até porque, independente de qualquer crença, o materialismo não deu certo. À medida em que a pessoa só prioriza o dinheiro ou a conquista material, isso não deu certo no mundo inteiro. Né? Então, é preciso, sim, que a gente tenha um foco espiritual. Eu podia contar muitas experiências importantes, mas eu conto rapidamente só uma. Recentemente, eu fui a um evento na Fiergues, Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, que fica aqui na Grande Porto Alegre, em Alvorada, e um evento que reunia 90% do PIB do Rio Grande do Sul, tá? Presidente da Fiergs, enfim, 300 executivos de primeiro nível do Rio Grande do Sul, e o palestrante de abertura foi o Lama Padma, que é a autoridade máxima do budismo no país, né? E ele veio falar sobre uma coisa muito importante. Durante 3 horas, ele falou assim, vou lhes falar sobre a vida. E falou sobre a vida. Ele é um indivíduo totalmente desprendido assim, de valores materiais. Eu assisti aquela palestra embevecido e me senti o mais materialista, né, dos seres humanos, porque na realidade ele é um indivíduo que tinha se libertado, né, de toda a matéria, vivia de donativos, né? Tem um templo budista em Três Coroas, aqui no Rio Grande do Sul, onde tem essa... Eu não sou adepto da religião, mas admiro muito esse desprendimento deles. Então, na prevenção secundária, a gente tem que visar isso, né? Como o indivíduo está vivendo corpo e mente, que muitas vezes o indivíduo pensa que
cuidando do corpo numa academia, né? E ficando com um físico bonito, né? Bombado, né? Como dizem meus pacientes mais jovens aí, ele vai ter a saúde. Não, é preciso a saúde física, a saúde mental e a saúde social, que é o conceito de bem-estar físico, mental e social da Organização Mundial de Saúde. Então, esse foco é importante. As empresas têm que cuidar, já cuidam da matéria, mas têm que cuidar também do espírito. E, por fim, a prevenção terciária. A prevenção terciária, o quadro está instalado. A gente precisa o quê? Reconhecer. E reconhecendo os quadros de ansiedade, de nervosismo, de angústia, de intolerância ao trabalho, nós precisamos detectar esses quadros e encaminhá-los para uma recuperação. Né? A recuperação que se faz através de 2 mecanismos. Através do tratamento clínico, medicamentoso, e do tratamento psicoterápico, que é o tratamento do autoconhecimento. O tratamento clínico de efeito imediato e o tratamento psicoterápico de efeito a médio e longo prazo. E quais são as prevenções que nós temos que usar? Todas, né? A primária, a secundária e a terciária, para que nós tenhamos resultados a médio prazo, né? Compatíveis com uma redução dos quadros de sofrimento mental na empresa e a possibilidade de que a gente tenha, é um termo difícil de usar, né? Mas a gente tenha uma sociedade mais empática, né? Mais solidária, mais irmã. Isso é importante, é o que a gente pensa, né? Se a gente conseguir fazer isso no microcosmos da nossa empresa, né, e cada um fizer isso na sua empresa, nós vamos ter uma sociedade mais equilibrada. Sabe que eu gosto muito de provérbios chineses, né? Primeiro que eles têm 2000 anos, é tudo nada da pré-história. Mas tem um provérbio chinês que diz uma coisa muito interessante. Diz assim, se você varrer a sua calçada todos os dias, a cidade estará limpa. E é verdade, né? Se nós preservarmos a saúde mental dos nossos colaboradores, a cidade vai estar mais equilibrada, né? Porque todos fizerem isso, né? É claro, hoje nós somos exceção nas nossas empresas, né? Talvez isso não seja o comum, mas nós precisamos fazer com que isso seja realmente o comum, né? O frequente. Todos cuidem da sua calçada, limpem a sua calçada, nós vamos ter uma sociedade toda limpa, né? No sentido da saúde mental. Acho que esse é o futuro que a gente espera, né? Numa sociedade que tem tantos benesses e vantagens tecnológicas, né? Coisa que nós nem pensávamos. Quando é que nós pensamos há 10 ou 15 anos atrás em fazer, por exemplo, uma palestra pelo Teams ou por qualquer outra plataforma como você está utilizando? É difícil isso, né? Nós jamais teríamos hoje nós temos isso, tá? Hoje eu fiz uma atividade, por exemplo, semelhante a essa, para 2.000 colaboradores à tarde, né? Quando é que eu teria a chance? Que ginásio eu teria que colocar 2.000 pessoas, né? Ou seja, essa tecnologia, nós devemos levantar as mãos para o céu de que hoje nós conseguimos, à custa de esforço de pesquisa, tá? Tá aí o 5G, que vai trazer ainda mais vantagens, né? Já tem nas capitais, mas nós vamos utilizar tudo isso para sermos infelizes, né? Então, realmente não dá, tem alguma coisa errada. Ormen, uma baita aula nos desse aqui agora, né? Eu quero muito agradecer a gentileza de tu ter aceitado participar aqui comigo desse bate-papo, né? Num assunto que é extremamente relevante para, né, para as empresas, para nós como pessoas, né? Não tem como desassociar, né? Quando a gente fala em saúde mental, a gente fala no indivíduo, na pessoa, né? Dependente do mundo corporativo. Né? E tenho certeza que esse vídeo aqui contribuirá muito aí para o aprendizado dos profissionais da área de SSMA, né? E das pessoas que têm interesse pelo tema, né? Sou teu fã, né? Já te acompanho há alguns anos, né? Muitos anos, acho, desde o início da minha carreira, né? Em Rio Grande, aí nós somos conterrâneos, né? E é um prazer imenso te ter aqui, né? Uma honra te ter aqui no nosso canal. Muito obrigado mesmo e até uma próxima vez. Muito obrigado, Rogério. A honra é toda minha. E também acompanho o teu crescimento aí pessoal e profissional desde que saísse daqui do mesmo reduto nosso, né? E é um prazer, uma honra para mim também ter participado do teu canal. Espero, de alguma forma, ter ajudado as pessoas a entenderem um pouco mais esses quadros que nos machucam tanto, né? Como, por exemplo, o burnout. Espero que tu continues nessa trajetória
de esclarecimento, de busca do conhecimento técnico e de melhoria cada vez mais aí que eu tenho observado do teu crescimento profissional. Muito obrigado. Até a próxima. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Então se inscreva no canal, ative o sininho, dá um like e comente se gostaram do vídeo. Compartilhe e nos ajude a disseminar esse conhecimento ao maior número de pessoas possível. Eu subo vídeos no canal todas as semanas. Nos acompanhe. Obrigado e até a próxima.